Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão especial aqui para o concurso da Prefeitura de São Paulo para o cargo de professor de educação infantil. Nós já vamos começar com o nosso conteúdo daqui a alguns instantes, só esperar um pouquinho, alguns minutinhos, para que todo mundo possa chegar por aqui, tá? Enquanto isso, nós sempre ficamos curiosos do lado de cá, então deixa aqui nos comentários para a gente saber qual o motivo, por que você quer tanto ser aprovado nesse concurso aí de São Paulo. É isso aí. E a gente está aqui super animado para começar essa aula, preparamos tudo com muito carinho e eu tenho a convicção de que será transformador para você. Nós vamos falar aqui de diversos pontos extremamente importantes para que você possa conseguir conquistar essa tão sonhada vaga nesse concurso. Bom, pessoal, então enquanto a gente espera aqui a galera terminar de chegar, nós vamos nos apresentando, tá? Então eu vou começar. Meu nome é Felipe Góes, eu sou cofundador da Já Passei Educação e também sou diretor. E o meu nome é Richard. Eu também sou diretor aqui da Escola Já Passei Educação e estamos aqui com a professora Thaís. Eu fiquei por último. Eu sou Thaís, uma das professoras aqui na Já Passei, e também sou sócia. E antes da gente começar, né, falar sobre os conteúdos, eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória de concurseira nessa vida de concurso. Eu presto concurso público desde os 17 anos de idade, mas de uma forma totalmente amadora nesse início. Eu errei muito, eu achava que era só ler alguns conteúdos, ir lá para a prova, contar bastante com a sorte, comprava aqueles materiais, aquelas apostilas de qualidade bem duvidosa. Eu não sabia técnicas de estudo e até acreditava que o concurso era aquele jogo de cartas marcadas que a gente tanto ouve por aí. Basicamente, eu acreditava em todas as falácias que a gente ouve sobre o concurso público. Inicialmente, a minha formação ela era em área administrativa, então eu prestava todos os concursos que saíam para esse setor na minha cidade de São Paulo, que era onde eu morava na época, né? E aos poucos eu fui compreendendo que eu precisava ser mais assertiva nos meus estudos, ser mais ativa também e ter mais dedicação. Não foi nada da noite para o dia, né? Tudo que nós tanto ensinamos hoje aqui para os nossos alunos na Já Passei, eu levei anos e anos para construir e aprender sozinha. Mas, com o tempo, eu fui melhorando meu desempenho e fui aprovada em alguns cargos bem bacanas que me oportunizaram acessar um padrão de vida melhor do que o que eu tinha na época, né? Eu pude escolher entre MTU, SP Obras e CPTM para cargos que eu passei no mesmo período, no mesmo ano. E eu optei na época pela CPTM. Por lá eu fiquei algum tempo, até que eu tive o meu filho e me mudei para Mogi das Cruzes, a cidade que eu moro hoje. E tudo ficou mais difícil, porque apesar de ser um ótimo emprego, ele era muito distante da minha casa e também era em período integral. Foi então que eu pensei em migrar de carreira e comecei a fazer pedagogia. Eu me interessei muito nessa carreira na época, porque eu ficava observando o desenvolvimento do meu filho e também, claro, pela oportunidade de trabalhar meio período, né? Foi um grande atrativo para mim também no momento. Nesse período que eu finalizava ali, que eu fazia o curso de pedagogia, eu prestei concurso também para minha cidade, Mogi das Cruzes, mas ainda para cargo administrativo. E aí eu consegui trabalhar mais perto de casa. Mas ainda não estava satisfeita, porque eu queria mais tempo de qualidade com meu filho, com a minha família, e eu sabia que como professora eu teria essa oportunidade. Uma das coisas mais bacanas que eu vejo nos concursos, né, é que eles nos proporcionam exatamente esse poder de escolha. Uma vez eu estando em um cargo público, eu poderia me preparar em outro melhor e cada vez ir progredindo mais, né? Porque eu já não sentia aquela pressão inicial, aquela falta de estabilidade, afinal eu já estava num emprego estável. Quando eu estava já terminando pedagogia, eu comecei a prestar os concursos na área da educação e eu tomei um baita susto. Porque as provas, elas eram completamente diferentes do que eu estava habituada nos concursos administrativos. Era como se eu tivesse que aprender tudo de novo. E aí, nesse susto, eu fiz algumas provas na época para São Paulo, inclusive para a PEI, e Mogi das Cruzes, em 2015. E apesar de eu passar, eu fiquei numa colocação bem desanimadora. Foi um momento que eu pensei em desistir, porque era cansativo pensar em precisar aprender tudo novamente, sobre uma outra área, um concurso com características completamente diferentes do que eu estava acostumada, né? E juntando-se a tudo isso, eu já estava sonhando em trabalhar como professora na minha cidade, Mogi das Cruzes. Todos os dias eu passava ali por algumas escolas do meu bairro e eu pensava o quanto eu queria trabalhar lá, perto de casa, meio período, com mais tempo para minha família. Então, a tristeza foi muito grande quando eu percebi que a minha colocação não me dava muitas esperanças para isso.
Mas eu resolvi encarar o desafio e passei a me dedicar ainda mais aos estudos. Eu comecei a estudar nessa época, eu já passei, quando a gente inaugurou. E na época a gente começou a atender ali os cargos da educação e eu comecei a me preparar para o concurso de Itaquaquecetuba, que é uma cidade vizinha da minha, né? Afinal, continuar perto de casa era um fator crucial para minha escolha. Eu queria ficar perto de casa. Eu fiz o preparatório, eu consegui ser aprovada e fui convocada. Mas, para ter emoção, 2 dias antes da minha posse, o concurso foi anulado. Mas eu não desisti, eu voltei para o curso, já passei, estudei mais um tempo e fui aprovada novamente. Não consegui uma boa a colocação e tomei a minha posse. Eu trabalhei lá em Itaquá por um tempo, mas eu ainda sonhava em trabalhar no meu bairro, na minha cidade. Então, eu continuei me dedicando aos estudos, tá? Estudei para bastante concursos da região, eu precisava também, nessa época, eu continuei fazendo concursos mesmo quando não eram lugares que eu tinha muito interesse. Era uma forma de eu me manter atualizada, sabe? Para que eu continuasse sabendo como as bancas cobram os conteúdos. Então, eu continuei prestando mesmo quando eu não tinha tanto interesse, tá? Eu ficava muito nervosa também, já cheguei até a passar mal nas provas, então era um jeito de eu ir treinando o meu corpo para isso. Com o tempo, toda essa bagagem começou a transparecer e os diretores me convidaram para dar aulas na escola, que na época era presencial. Eu comecei com pouquinhas aulas e sempre naquela ideia de facilitar ao máximo, já que eu conseguia ter o olhar do aluno e eu conhecia todos os sentimentos, dificuldades, angústias, né? Então eu comecei dando algumas aulas de legislação, sempre tentando traduzir as leis, porque eu me lembrava do quanto era difícil entender essas leis, né, quando eu estava ali me preparando para os concursos. E foi por aí, foi neste caminho, né? Tudo foi muito efetivo para os alunos, eles passaram a gostar bastante das minhas aulas e eu fui começando a ter mais confiança, essa confiança foi aumentando e eu comecei a me dedicar cada vez mais na Japacê. Eu prestei outros concursos, né? Eu prestei concurso para Suzano, que também é da minha região, fiquei numa ótima colocação, fui até convocada, cheguei a assinar a posse, mas eu desisti nos últimos momentos e decidi continuar onde eu estava porque eu gostava muito da escola. E o meu sonho ainda era Mogi. Finalmente, o edital para Mogi saiu, o ano já era 2019, eu frequentava as aulas dos outros professores na Japacei e depois eu corria para dar as aulas, ou seja, eu estudei com os meus próprios alunos. Foi uma experiência única. Então, perto já da prova, veio a pandemia, que adiou novamente o meu sonho por mais algum tempo. Essa prova foi adiada por 2 anos. Mas eu mergulhei de cabeça na Japacei, me dediquei, me preparei ao máximo para me aperfeiçoar tanto nos meus conteúdos, na minha didática. A minha ideia sempre foi simplificar, porque como aluna que eu já fui, e ainda sou, eu sabia da importância de ser de fato um conteúdo objetivo e direto, com foco total na prova. Eu sabia da importância de aprender de verdade, não apenas memorizar as informações. Eu já estive do outro lado e há não muito tempo, como vocês podem ver. Então, o sentimento de empatia pelos meus alunos na Japacei me impulsionavam a buscar mais meios de promover aulas didáticas, objetivas e efetivas para as provas de verdade. A pandemia melhorou, eu fiz a minha prova, passei, tomei posse e, finalmente, depois de tanto tempo nessa trajetória, eu pude realizar meu sonho de trabalhar no meu bairro, a 5 minutos de casa, na prefeitura que eu sempre quis. Então, pessoal, eu tive sentimentos no meio dessa trajetória toda, medo de fracassar, angústia, nervosismo, receio de não estar preparada corretamente, vergonha dos resultados medianos, medo de passar, mas não ser chamada, não estar preparada. Matemática era meu calcanhar de Aquiles, né? Mas eu consegui resolver isso aqui nas aulas, já passei. Não consegui produzir uma boa redação, enfim, infinitos medos. Então, acredite, assim, eu entendo você. Eu não me deixei paralisar por esses medos e hoje, olhando essa trajetória, eu percebo que, apesar de alguns tropeços, eu consegui fazer algumas escolhas importantes e me comprometi com a minha preparação e hoje com a preparação dos meus alunos aqui, de tantos alunos na Japacei. Eu sei que nesse momento talvez você esteja desde já com um misto de sentimentos e questionamentos. Eu sei exatamente o que é isso. A gente sente medo, ansiedade, a gente fica com aquela sensação, será que eu tenho essa capacidade? Fica nervoso. Nem se fala, né? Esse nervosismo a gente tem bastante. E olha que ainda nem chegou o dia da prova.
Sendo que tudo isso é extremamente comum, né? Afinal, a gente está falando de algo que tem a capacidade de transformar a nossa vida, como transformou a minha vida, como vocês viram aqui durante a minha trajetória. Uma oportunidade que vai trazer ali um emprego que você sempre sonhou, uma estabilidade financeira, tempo de qualidade com a família. Afinal, a gente sempre busca algo que nos proporciona uma boa condição financeira, mas também a gente precisa viver. Então, tem seu emprego que permite a gente viver. Então, investir nos nossos sonhos, nos nossos filhos, ter aquela segurança, que vocês sabem que é o que a gente busca. Independente do que aconteça, você e sua casa sempre estarão seguros quando a gente tem esse emprego estável, né? Eu fico me lembrando algumas vezes da pandemia. Nossa, a quantidade de pessoas que, infelizmente, foi muito afetada profissionalmente é muito triste. E talvez até você tenha sido afetado também durante esse processo, que foi muito difícil para todos. Porém, sempre quando eu via nos nossos alunos e conversava com eles, eu percebia a importância da segurança, da estabilidade de estar concursado. Então, é extremamente importante. E hoje nós temos mais de 5.000 alunos aprovados que atuam em suas vagas. É um número significativo e pode ter certeza disso. É muito importante para que vocês se sintam engajados também a conquistar essa vaga que vocês tanto querem. É verdade, Thaís. São muitas pessoas que a gente já conseguiu ajudar e eu tenho certeza que hoje vamos conseguir ajudar mais uma centena de pessoas. Ainda mais com o que preparamos aqui no final desse aulão. Bom, gente, o papo aqui tá muito bacana, né? Mas agora vamos começar a aula oficialmente. Eu vou contar aqui agora como que vai funcionar. Então eu vou explicar um pouquinho sobre a nossa escola, quem somos e tal, principalmente para as pessoas que não nos conhecem. E aí depois o Felipe vai dar um recado aqui bem rápido, mas muito importante. E após isso, aí sim a Thaís vem explicando o conteúdo para vocês, tá? Então vamos lá. A Escola Já Passei Educação é uma escola de preparação para concurso público especializada na área de concursos pedagógicos. Então, nós trabalhamos aí apenas com concursos da área da educação. Durante 8 anos da escola, atuamos os 3 primeiros anos no formato presencial. E aí, conseguimos identificar exatamente o porquê algumas pessoas preferem o presencial do que o online. Existem alguns motivos, mas o principal deles é disparado a interação com o professor. Aquela troca de ideias, a possibilidade de tirar dúvidas quando necessário. Então, quando criamos nosso primeiro curso online, sabíamos que não poderíamos perder essa interação, a possibilidade do contato com o aluno direto com o professor. Portanto, criamos o suporte exclusivo, em que os próprios professores olham e respondem diariamente a todas as questões, todas as mensagens lá, seja elas de carinho, elogio, crítica ou as dúvidas. E eu tenho muito orgulho da gente ter implantado esse suporte, porque apesar de dar um trabalhão, né, e por esse motivo ninguém faz igual, ele é muito eficiente e satisfatório para os nossos alunos. Entenda, o suporte não é aquele suporte por e-mail, com respostas em uma semana depois. É dentro da nossa plataforma e de forma muito rápida. Os professores olham diariamente lá e respondem os alunos. E com professores especialistas totalmente capacitados, aulas direto ao ponto que a gente tem, muito eficientes, e o suporte sem moderação, que você pode tirar dúvidas quando quiser, é inevitável que a gente conquistasse todos esses resultados com mais de 5.000 aprovados. É isso, pessoal. E agora que você já nos conhece um pouco melhor após essa apresentação, vamos seguir em frente, né? Então, eu quero destacar, antes de passar a palavra para a Thaís, algo muito importante. No final dessa aula, você vai ter uma oportunidade única para se tornar nosso aluno, tá? Nós nunca fizemos uma condição como essa, é extremamente exclusiva, tá? Será algo realmente inédito aqui na escola, onde, de fato, a gente vai pegar na sua mão e vai te acompanhar nessa jornada rumo à sua aprovação. São poucas vagas, até por conta da forma que vai ser esse método, que depois a gente explica um pouquinho melhor. Mas esse é um assunto para o término da nossa aula, tá? Por enquanto, se eu fosse você, eu ficaria por aqui. A Thaís vai trazer agora mesmo dicas valiosas aí para uma preparação realmente efetiva, estratégica. E aí, na sequência, o Richard volta também para compartilhar com vocês tudo sobre o concurso de EPEI. Vagas, convocações do último edital, a expectativa para o próximo edital, muitas informações aí que talvez vocês estejam curiosos, tá? Vai valer muito a pena. Então, sem mais delongas, agora sim a Thaís vai com tudo aí para cima do conteúdo com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu trouxe como primeiro conteúdo para vocês, estudando como a gente vai estudar legislação e algumas sugestões que eu trouxe, logo em seguida algumas sugestões para estudar conhecimentos pedagógicos, tá?
Por que eu destaquei esses 2 pontos? Porque eles são os principais, geralmente que tem mais peso na prova. A gente pode ter lá português, a gente ainda não tem esse edital, então não dá para ter muita certeza dos conteúdos, mas português com certeza. Então são conteúdos mais simples, digamos assim, porque eles sempre vêm da mesma forma. Esses conteúdos, por serem específicos da nossa área, as bancas são muito criativas na forma de explorar eles, né? Então, eles pesam bastante na nossa prova, eles geralmente têm um peso maior também. Então, eu acho eles de suma importância. Mas antes de começar, só para falar um pouquinho sobre essa questão do conteúdo, eu sei que muitas vezes no aulão vocês esperam aquele resumão de conteúdos, olha, isso aqui com certeza cai na tua prova e tal. É muito difícil da gente fazer isso nesse primeiro momento. Primeiro, porque ainda não tem edital. E segundo, é impossível a gente cobrir todos os conteúdos em uma aula só, tá? Isso seria a busca do milagre. Quando eu contei da minha trajetória lá pra vocês no comecinho, eu falo sobre esses meus tropeços. E eu tinha essa ideia de que, eu assisto ali uma aula grande ali com um resumão e eu vou dar conta. Essas aulas são muito efetivas quando a gente estudou basicamente todos os conteúdos e a gente vai dar uma revisada. Do nada a gente chegar nessas aulas e esperar aprender tudo que a gente não aprendeu em meses, impossível. Então, a minha ideia aqui é mais trazer base, subsídios, para que vocês possam ter estudos mais efetivos, para que vocês não contem com milagres, porque eles, nesse mundo dos concursos, eles são raríssimos, eu diria. Não vou dizer que eles são impossíveis, mas eles são raríssimos. Quem passa, geralmente, se dedicou bastante para isso, tá? Lembra que eu falei que eu acreditava muito no que me falavam, que só passa algumas pessoas, quem conhece alguém... Isso não existe. O que existe é muita dedicação e o estudo certo, né? Porque às vezes a pessoa estuda muito, mas ela não sabe estudar da forma correta e aí ela não consegue ter bons resultados. Então eu tentei trazer aqui ferramentas para vocês, dar as ferramentas para que vocês possam ter mais qualidade, mais base nesses estudos de vocês e aí sim buscar essa aprovação com mais efetividade. É aquele trabalho que eu fiz durante anos de preparação para concurso que eu fui construindo e eu tentei resumir aqui para vocês, tá? Então, quando a gente fala de legislação, tem algumas características específicas. Alguns aqui vão ser parecidos com os de conhecimentos pedagógicos, outros não, tá? Então, quando a gente fala de legislação, de lei, a gente precisa fazer uma leitura integral da lei. O que é a leitura integral da lei? Opa, tá bem aqui. Ela é completamente conteúdo, tá? Então, lê a lei inteira, todos os artigos, todos os incisos, todos os parágrafos. Eu sei que geralmente é uma leitura bem maçante, cansativa. Às vezes você não entende muito o que está escrito ali, mas é importante, porque ela te dá uma certa base. E essa base, ela favorece bastante para que você possa buscar nas alternativas das questões, para que você lembre ali de um texto. Então é importante fazer uma leitura inteira, tá? Principalmente porque a gente tem acesso a esses documentos de uma forma bem fácil, que é muito diferente dos livros, né? Que os livros a gente não dá conta mesmo de conseguir ler 40, 30 obras que vêm num edital só. Se a gente já não tiver lido previamente, fica quase impossível em 2 meses a gente dar conta de ler tudo. Então, o livro eu não falo para você ler integralmente, a não ser que você tenha essa oportunidade. Mas a legislação, sim. E um outro ponto é fazer grifos nessa lei. A gente sabe que lei tem algumas características muito específicas que eu até trouxe aqui pra vocês, tá? Algumas palavrinhas que as bancas exploram. Então, a gente tem que ficar muito atento e aí fazer os grifos ali em alguma palavra que eu não conheço, eu vou grifar pra poder buscar, conhecer o significado dessa palavra. Algum ponto ali que a gente percebe que é chave. Então, em lei, a gente grifa bastante. É um bom jeito de estudar. Claro, assistir a aula ou a videoaula, né? O que você tiver acesso. Fazer associação por lógica ou senso de justiça. Quando a gente fala de lei, o que mais eu vejo de dificuldade dos alunos? Muitas coisas que estão escritas na lei, elas são completamente diferentes do que a gente vivencia na realidade. Então, a gente tem aquela falsa sensação de que tá muito distante. Então, você fala, não pode ser isso, porque na escola que eu trabalho ou na escola do meu filho acontece de um jeito completamente diferente, então não pode ser essa alternativa. As leis, elas sempre buscam o ideal de justiça. Então, cada lei tem seu propósito. Então, por exemplo, se a gente fala sobre a LDB, né? Uma lei super importante para a educação. É uma lei que traz a organização da educação. Então, o propósito dela é organizar a educação brasileira. Esse é o foco da LDB. Então, todos os artigos, todos os incisos, eles estarão dispostos nessa perspectiva de organização. Enquanto, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma outra lei bastante recorrente nos concursos da educação, tem um foco de proteção integral à criança e adolescente. É um outro foco completamente diferente.
cada uma delas busca sempre o ideal, o melhor. Por isso que às vezes a gente olha para a lei e fala, mas isso não acontece de verdade. Sim, porque a lei está buscando ali o que seria o ideal de justiça. Então eu preciso ter essa mentalidade para não cair nas pegadinhas. As pessoas chamam de pegadinha, mas na verdade é a banca querendo saber se você sabe distinguir o senso comum, ou seja, aquilo que te acontece, que você vivencia experiências, ou até mesmo aquelas concepções que você acredita serem as corretas, se você consegue diferenciar isso do que é o justo perante a lei. Se você sabe fazer essa diferença. E aí o concurso ele tira ali a galera que não entendeu ali o que está na lei e acaba querendo colocar na questão aquilo que ela tem de concepção própria. Então, buscar sempre associar, quando você vai ler uma lei, entende o propósito dessa lei. Então, eu sempre falo nas minhas aulas, essa lei aqui visa organizar a educação, essa lei aqui proteção integral da criança e adolescente, essa lei. Então, a gente vai fazendo essas distinções para que vocês sejam capazes de entender o senso de justiça que aquela lei carrega, tá? A aproximação por exemplos vivos. Essa aproximação por exemplos vivos, ela é extremamente importante, mas a gente tem que ter bastante cautela com ela. O que é isso? Eu vejo lá um texto de lei e eu penso em algum exemplo. Eu vivenciei uma situação em que aconteceu exatamente isso. Às vezes, a situação está coerente com a lei, o que seria ótimo, é o ideal. Muitas vezes ela está contrária ao que está na lei. Então, eu tenho algumas, por exemplo, a gente sabe que não pode obrigar o aluno a usar o uniforme escolar se ele não for ofertado de forma gratuita. Tem várias questões sobre isso. Não pode impedir o aluno de entrar na escola, né? Impedir o aluno de ingressar na escola por questão, sei lá, o aluno ele atrasou ou o aluno ele tá sem o uniforme. Isso não pode ser um impeditivo porque envolve uma questão de segurança do aluno. Mas eu já passei por isso quando eu estudava lá no ensino médio. Então, é uma experiência que não está coerente com o que está na lei. Mas eu percebo que eu consigo aproximar. Eu falo, olha, isso aconteceu comigo, mas não poderia ter acontecido, porque de acordo com a lei isso não está correto. Então, é aproximar as experiências que nós temos com a lei e aí sempre fazendo esse julgamento, entendendo se faz ou não sentido dentro dessa lógica das leis, se tá coerente ou não com as leis, tá? Então, aproxima, sim, exemplos, mas se for um exemplo, aconteceu diferente comigo, entenda que na lei está de uma forma e o teu exemplo pode ser diferente, mas a tua experiência não é a correta, então. E aí você precisa fazer essa distinção. Porque eu vejo muito aluno derrapando na hora de responder as questões, porque responde de acordo com as experiências próprias, desconsiderando a lei. E aí chega depois e fala, mas isso aconteceu comigo, como assim tá errado? Tá errado, porque na lei não tá assim. Então, por mais que tenha acontecido com você, não quer dizer que foi a forma correta disso ter sido vivenciado. Então, cuidado aí com essas experiências. Elas são importantes, mas a gente tem que ter um julgamento sobre elas. Compreensão do propósito da lei, é o que eu já falei para vocês anteriormente. Toda lei tem um propósito, tem um objetivo. A gente precisa entender qual é esse objetivo, porque ele nos dá a base para interpretar as questões. Às vezes a gente se depara com conteúdos que a gente não tá tão familiarizado, ou a gente não consegue lembrar mesmo. Então, poxa, eu lembro de ter lido algo assim, mas agora eu tô com muita dúvida. Lembra do objetivo da lei. Para que ela serve mesmo? Geralmente isso traz uma base interpretativa muito boa. Às vezes funciona, às vezes não, mas na maioria das vezes, quando a gente tem alguma dúvida, a gente pensa logicamente qual é a concepção, qual é o propósito da lei, dá algum fundamento pra gente, pelo menos, eliminar algumas alternativas, tá? Cuidado com concepções e experiências pessoais. É o que eu coloquei até aqui dos exemplos vivos, né? Então, se são experiências que estão coerentes com a lei, ótimo. Se elas não estão coerentes com a lei, cuidado com elas. Você pode lembrar delas, mas é bom que você lembre que ela não estava correta diante da lei. Então, sei lá, eu via muito isso em questão de creche, né? A gente vê a educação infantil, ela é um direito, tanto quanto a educação básica. A diferença é que a educação básica, ela é obrigatória, ou seja, os pais não têm a escolha, eles têm que matricular, né? A educação básica obrigatória e gratuita, no caso, que vai dos 4 aos 17. E a creche, ela não é obrigatória, então só matricula a criança na creche quem deseja. Mas a educação infantil como um todo é um direito, então quem desejar o poder público tem que atender. E aí, o que acontece muito? Você vai lá, pede a vaga e aí eles falam assim, né, na secretaria, olha, precisa trazer um comprovante de que trabalha. Eu já vivenciei muito isso, já vi muitos alunos relatando, trabalhei uma época na assistência social e via isso muito acontecer. Isso é ilegal, não está correto, porque a creche é um direito da criança e não da família, né? Não é só com condição de quem trabalha, é um direito da criança. Aí a gente tem várias discussões sobre isso, porque tem municípios que fazem isso para poder filtrar, enfim, tem algumas discussões legais, mas perante a lei, a educação infantil é um direito.
Aí a pessoa pensa, bom, como a creche foi negada para minha filha quando eu precisei, então a creche não é, o poder público não deve ofertar. E aí coloca isso lá na hora da prova. Então, cuidado, experiências muitas vezes podem estar fora da legislação, porque a gente não vive num mundo perfeito. Então, tem que buscar fazer essa associação correta. Confeccionar materiais para estudo ativo, esquemas, mapas mentais, questões. Esses aqui são os que eu considero mais efetivos quando a gente fala de legislação. Então, estudo ativo é aquele que a gente não fica só recebendo o que o professor ou o que a leitura tem para nos transmitir. Então, o estudo ativo seria, por exemplo, eu só ler a lei e eu só assistir uma videoaula. Isso é um estudo, aliás, é um estudo passivo, né? Eu só leio e eu só assisto a aula. É totalmente passivo. O que é um estudo mais ativo? Eu posso só ler, eu posso assistir a aula, mas enquanto eu assisto a aula, eu faço anotações, eu produzo meus próprios mapas, meus esquemas, eu faço resolução de questões, eu produzo questões, eu faço revisão. Esse é um processo mais ativo. Eu estou ali para o processo também. Eu não estou só esperando que aquilo caia do céu para mim com perfeição. Eu preciso buscar, eu preciso ter atitude sobre isso. Então, todos os estudos recentes sobre educação, eles falam sobre a importância de um estudo mais ativo. Quando a gente fala de educação básica mesmo, quanto mais para nós adultos, é extremamente importante que nós estejamos engajados nesse processo. Então, é um compromisso que precisa vir de nós, a gente precisa se engajar. Lembra que eu falei no começo da minha trajetória, eu esperava muito por esse milagre, por essa sorte de passar lendo apenas, assistindo uma outra videoaula, indo lá para a prova e contando com essa sorte. Isso não acontece. O que acontece, a gente começa a melhorar nossos resultados quando a gente começa a se engajar e se comprometer com o processo também, tá? Então, produzindo seus próprios materiais é extremamente importante. Fazendo revisões, resolvendo questões, é extremamente importante, fundamental nessa parte, tá? E responder sempre as questões por eliminação. Quando a gente consegue eliminando algumas alternativas, né? Eu sei que muitas pessoas fazem isso intuitivamente, mas é uma dica que eu gosto de lembrar para vocês. É extremamente importante. A gente vai eliminando aquelas que a gente tem certeza primeiro. Então, absurda, que eu tenho certeza que não é essa. Então, você elimina, mesmo que seja só uma. Depois você vai fazendo essa diferenciação entre... quando você não tem certeza da resposta, tá? E aí você vai fazendo essa distinção, sempre analisando todas. Mas eu li, eu tenho certeza que é essa daqui. Tá, marca ela ali, mas vai ler as outras só pra ter essa convicção mesmo. Nada de ler a primeira ali, a segunda, aí você viu, acha que é a B e assinala sem ler a C, a D e a E. Às vezes ali, lendo as outras alternativas, você consegue perceber que tem algum errinho que você não tinha notado na alternativa correta. Então, sempre bastante atenção. Leia sempre todas as alternativas e faça por eliminação, tá? Quando a gente vai para conhecimentos pedagógicos, algumas coisas se mantêm. Então, a gente continua lá assistindo a videoaula ou uma aula. A gente busca compreensão de uma ideia central, quando houver. Quando a gente fala de conhecimentos pedagógicos, aí muda um pouco a característica da lei. Não tem mais aquela estrutura de artigo, enfim. São mais conteúdos mais robustos, né? E o que acontece? Geralmente, quando é um autor, ele defende uma ideia naquele livro. Então, quando é uma bibliografia, principalmente, a gente tem geralmente uma ideia defendida ali. Ou algumas bases de ideias que são defendidas. E a gente precisa ser capaz de identificar isso. Nas videoaulas aqui na Já Passei, a gente costuma deixar isso evidente. Então, digamos que a gente facilita esse processo. E é extremamente importante que você busque essa fundamentação, busque essa ideia central ou as ideias centrais, as ramificações que trazem ali para aquele objetivo, porque isso vai te ajudar profundamente nas interpretações das questões de conhecimentos pedagógicos. Às vezes a gente não lembra exatamente, porque um livro ele é muito grande, algumas coisas podem passar. Mas quando a gente entende a ideia básica, a gente é capaz de buscar uma interpretação mais efetiva, tá? Então, sempre buscando ideia central. A aproximação, novamente, por exemplos vivos, sejam eles favoráveis ou não. Então, às vezes a gente vê lá um autor que ele fala sobre uma coisa, e você fala, poxa, mas na escola do meu filho fizeram completamente diferente. Ótimo. É um exemplo desfavorável, mas que você pode usar para assimilar essa ideia. Você vai lembrar, olha, de acordo com o autor tal, o correto é isso, diferente do que aconteceu com o meu filho. Então, você começa a fazer essas associações. Cuidado também com concepções pessoais, como eu trouxe para vocês antes na legislação. Mas aqui no caso é um pouco diferente. Na lei é o que é o justo, né? Geralmente nas bibliografias, às vezes é o que a gente acha. Então, às vezes a gente acha que o melhor é uma coisa,
mas os autores vão nos dizer que é outra coisa. Ou pelo menos aqueles autores que estão ali no nosso edital. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas concepções pessoais para que elas não interfiram de uma forma negativa, porque senão a gente cai nas ciladas que a banca coloca ali nas questões. Porque as bancas sabem disso, elas sabem que muitas vezes tem autores que defendem coisas que tem pessoas que são contrárias. Tá tudo bem você ter uma ideia contrária a um bom autor, você não precisa ser obrigado a concordar com os autores do edital, mas você precisa colocar no edital, aliás, na prova, de acordo com o que está sendo cobrado do edital, não de acordo com as suas concepções. Então, cuidado com isso, tá? Não deixa essa vaidade de as minhas ideias são melhores se prevalecerem na hora da tua prova. Mesmo que você não concorde com o autor, você tem que conhecer a ideia dele, tem que colocar e responder com base nela na tua prova. E eu já vi muita gente derrapar nisso, respondendo com base naquilo que a pessoa acredita, mas muitas vezes porque sequer leu o autor e aí nem sabia que era tão diferente assim da própria concepção. Confeccionar materiais de estudo mais ativo, aí no campo dos conhecimentos pedagógicos, os ideais seriam resumos e mapas mentais, né, diferente ali de legislação. Responder também por eliminação, assim como de legislação, e muita atenção para compreender o enunciado. Eu vejo que muitas vezes os alunos eles erram muitas questões porque não compreenderam o que estava sendo perguntado. Então, às vezes a gente fica naquela ânsia de buscar logo a resposta e a gente não dá atenção devida ao enunciado. Enunciado é extremamente importante. Com exceção daqueles enunciados que vêm com 2 palavras e eles dão pouca base para a gente responder, mas a maioria das vezes vem um enunciado bem robusto e eles geralmente dão bastante indícios até das respostas corretas. E às vezes a gente deixa passar essas dicas porque a gente não é capaz de fazer uma boa interpretação. Então sempre muita atenção, grifando o enunciado, dando bastante ênfase a ele e buscando até mesmo entender o que está sendo perguntado. Às vezes vem uma ideia ali do autor, então vem uma pergunta, com base no autor X. Mas aí faz uma pergunta que não tem base nesse autor. Fala, olha, o autor critica, ou o autor investigou. A investigação do autor não quer dizer que é uma ideia que ele concorde. Ele investigou e ele constatou algo. Não quer dizer necessariamente que ele concorde com aquele algo. E aí as pessoas querem responder de acordo com o que o autor concorda, só porque ouviu o nome dele. Então você tem que ler o enunciado e entender exatamente o que está sendo perguntado. Então eu vou até trazer questão que mostra esse exemplo, porque eu vejo muita questão em conhecimentos pedagógicos que explora exatamente essa fragilidade na hora da gente responder. E muitas vezes por nervosismo, por pressa, a gente acaba derrapando e perdendo ali questões preciosas por conta disso, tá? Então, vou trazer para vocês sobre isso também. Estudo passivo e estudo ativo. Eu já falei um pouquinho para vocês, né? Só pra gente poder elucidar ainda mais. O estudo passivo é aquele que o aluno ele é um receptor passivo das informações. Isso geralmente envolve a leitura de materiais de estudo, assistir uma palestra ou aula, ouvir um podcast, assistir um vídeo educacional, sem uma participação ativa na aprendizagem. Então, apenas uma leitura simples, apenas assistir um vídeo ou assistir uma aula, né? O estudo ativo, ele é aquele aluno que há um envolvimento diretamente na construção do conhecimento. Isso envolve fazer anotações, resumir, criar perguntas, ensinar para alguém, resolver problemas, fazer exercícios práticos e realizar revisões ativas. Então, aqui envolve grifos, esquemas, mapas mentais, resumos, resolver e criar questões, refletir sobre o erro. Eu falei para vocês da minha trajetória e no começo eu fazia muito estudo passivo. Eu lia e assistia alguma aula. Era isso que eu fazia, basicamente, eu achava que eu estava arrasando. E eu não tinha sucesso. Eu fui fracassando várias e várias vezes, alcançava ali resultados bem medianos, ficava muito longe na classificação. Quando eu comecei a entender que precisava partir de mim também esse compromisso, que não era só algo... Eu podia recorrer, tanto que recorria a cursos para me preparar, mas era uma forma de facilitar, porque quando a gente pega um edital, ele tem ali uma porrada de leis, de bibliografias, de conteúdo de português e matemática, a gente não tem tudo aquilo, e a gente tem até dificuldade de se organizar, enfim, para poder, como que eu vou consumir um livro, são 30 livros para ler, como que eu vou ler 30 livros em um período tão curto, me preparando para outros conteúdos, então... O curso, ele sempre ajuda nesse processo de trazer de forma mais resumida, de forma mais dinâmica, de forma mais didática, mas eu também preciso me movimentar. E esse movimento envolve essa ação. Essa ação não precisa ser tudo isso. Quando eu comecei, eu fui testando várias coisas. Então, eu fiz resumo, eu fiz esquema, eu fiz mapa. Eu fiz tudo o que eu podia para ser mais ativa. Questão. Por exemplo, resumo foi um que eu usei bastante tempo e eu cansei. Resumo, para mim, hoje não é mais efetivo. Não funciona para mim. Pode ser que funcione para você.
Então, a dica que eu dou é teste. Você precisa testar aquilo que é efetivo para sua preparação. Nem tudo que eu vou dizer que foi bom para mim pode ser bom para você, porque nós somos diferentes. E a nossa forma de aprender pode ser diferente também. Então, eu sou uma pessoa muito auditiva, eu gosto muito da escuta e depois eu vou para ação. Eu não gosto, por exemplo, se eu ficar fazendo anotações durante a pessoa falando, eu não funciono. Eu consigo me lembrar bem do que eu fui aprendendo numa videoaula e depois eu vou fazendo essas anotações. Ou se precisar fazer anotação durante, eu faço pausa para não perder ali a explicação. Hoje eu não uso mais quase resumos, mapas mentais eu usei bastante, funcionou para mim bastante também, mas eu já fiquei mais cansada de fazer, acho trabalhoso também em alguma medida. Então, o que eu uso bastante hoje, que tá funcionando bem para mim hoje, atualmente, é resolver questão e confeccionar questão. Porque muitas vezes a gente fica restrito ali esperando uma questão já pronta de um concurso anterior, e como a gente tá vendo nos concursos hoje caindo muito conteúdo atual dos últimos anos, acaba que a gente não tem repertório de questões anteriores para responder. A gente não encontra. Então, uma boa forma é criar as próprias questões. E criar questões, para mim, tem sido extremamente enriquecedor para revisar, para poder perceber, às vezes, ali, olha, isso aqui eu não tinha sacado, não tinha percebido na hora de resolver. E aí a gente consegue, com a construção ali da questão. E a gente começa a perceber também como as bancas exploram. Hoje eu faço uma leitura e eu começo, aqui, ó, caberia uma questão aqui. Se eu fosse um examinador, eu conseguiria fazer uma questão a partir disso. Então a gente começa a ter essa percepção que é como se a gente estivesse do outro lado. Então, questões têm sido, para mim, bastante enriquecedoras. Mas você precisa testar. Você pode testar várias formas e ver o que se encaixa melhor para você. Para mim, por exemplo, os resumos deixaram de ser efetivos porque eu tinha pouco tempo, muitas vezes, né? Porque as provas geralmente vem o edital e aí tem lá 2, 3 meses para você estudar e já é a prova. Então, eu perdia muito tempo fazendo resumo, né? Não é que perdia tempo, eu fazia bastante tempo resumo e aí depois eu não conseguia fazer a leitura desses resumos, eu não tinha esse tempo. Então, eu percebi que para mim não estava sendo tão efetivo nesse ponto. Os esquemas já funcionavam melhor, mas eu tinha bastante dificuldade de fazer, porque não tenho tantas habilidades assim, com desenhos, enfim. Quem tem essas habilidades talvez se saia melhor nisso. Mas usei bastante por um bom tempo, e aí depois, agora, mais recente, eu tenho usado bastante as questões, e elas têm sido bastante fundamentais para o meu processo, tá? Então, vocês vão ter que testar e vão ter que identificar ali qual é a tua característica em relação a isso. Análise de questão. Esse é um ponto extremamente importante. E aqui, ó, eu coloquei, mas eu acabei não falando, né? Refletir sobre o erro, só para não passar isso. Eu até acho que tem mais pra frente falando isso, mas eu vou já trazer agora. Muitas vezes, e uma coisa que eu errei bastante no início, eu corrigia lá o gabarito da minha prova, quando eu fazia uma prova, e aí eu via lá o que eu acertei, eu contava o que eu acertei, e era isso que me importava. O que eu errei, eu olhava se não cabia recurso e acabou. Eu nunca analisava o meu erro. Eu passei a entender, inclusive estudando as bibliografias de pedagogia, né, que o erro ele é fundamental para que a gente possa avançar na aprendizagem. Então, eu preciso errar para aprender. E errando e analisando esse erro é que eu vou conseguir progredir. Então, hoje, quando eu erro alguma questão, eu olho para a questão e eu vejo, foi falta de atenção? Deixa eu analisar aqui de novo. Ah, foi, nossa, esse detalhe aqui que eu não me atentei. Olha, essa palavrinha aqui que eu li errado na hora, eu tava com pressa, não me atentei tão bem. Ou às vezes não, eu não entendi mesmo essa ideia, então eu realmente não consegui compreender. Por que essa está correta? E eu fico fazendo essa reflexão. Bom, essa daqui não está correta por conta disso, disso, disso. Eu me explico o porquê daquela alternativa ser ou não a correta. A gente não pode só saber, eu sempre falo isso, a gente não pode só saber qual é a correta. A gente tem que saber por que as outras não são as corretas. E a gente tem que explicar isso, que é o que a gente faz, inclusive, na resolução de questões na plataforma, né? A gente tem bastante resolução de questão depois das aulas, e nessas resoluções a gente sempre busca explicar o porquê daquela não ser a correta. Então, mais do que saber por que tá certo, eu preciso saber por que tá errado. E isso é trabalhar o erro também. Quando a gente erra, a gente faz essa reflexão, esse exercício de reflexão sobre todas as alternativas. E aí você explica, olha, a primeira não tá certa por conta disso, disso, disso. A segunda, disso, disso. Aí, aqui eu coloquei e aqui estava efetivamente correta. Vamos fazer uma comparação agora entre as duas, porque eu já tenho ali a que eu acertei e a que eu errei, eu consigo fazer esse comparativo. E aí eu consigo analisar isso profundamente. Então, trabalhar o erro é fundamental para que a gente possa progredir na aprendizagem, tá? Não é só falar que errei, acertei e seguir a vida, não. Tem que trabalhar esse erro, tá? Análise de questões. Quando eu tô lá na prova, como que eu faço análise dessas questões?
lê sempre a questão por completo. E nessa leitura, se você já tem mais habilidade, já vai fazendo grifos ali de palavras-chave do enunciado. Se você não tem tantas habilidades, aí você faz uma leitura e depois você volta grifando. No concurso, é sempre bom a gente tentar associar essas duas ações logo de cara. Por quê? Porque a prova tem o tempo e a gente não pode se demorar muito, senão a gente acaba ficando para trás ali. Então, é bom que a gente comece a aprender a fazer uma leitura já grifando os pontos principais. E como que a gente sabe quais são os pontos principais? Quando a gente tem familiaridade com o conteúdo, quando você estudou o conteúdo, você com certeza vai ter essa habilidade, tá? Porque você vai conseguir ter essa base, digamos assim, porque você já conhece a lei, você já conhece o autor, então você sabe o que é ponto-chave ou não ali daquela ideia, tá? Então, fazer os grifos nesse enunciado. Por que é importante esses grifos? Eles poupam tempo também. Se por um acaso você ficar na dúvida, você não souber responder naquele primeiro momento, você vai avançar para a próxima, porque você não pode ficar demorando muito numa questão. Mas aí você já fez alguns grifos. Então, quando você voltar para essa questão, para tentar interpretá-la com mais calma, você já vai ter ali alguns pontos-chave que você vai ter o olhar, o seu olhar vai ser chamado para aquele ponto-chave. E aquilo vai te ajudar a buscar uma interpretação mais qualificada, tá? Então, grifos, eles são bem importantes do enunciado. Interpretar a pergunta para entender o que a questão deseja. Eu sei que isso é lógico, parece lógico, mas acreditem, muitos derrapam e acabam perdendo questão por não fazer isso de forma efetiva. Então, leitura, interpretação não é só ler a questão, é buscar de fato entender. Troca as palavras, eu fazia muito isso no começo. Então, eu lia lá, as perguntas geralmente estão todas rebuscadas, com palavras difíceis. Eu gosto muito dessa ideia de traduzir. Então, eu buscava, bom, o que a questão quer saber no final das contas é isso, isso, isso. E eu traduzia para palavras simples, para mim mesma, pensando isso, refletindo. Isso me ajuda bastante a entender de fato o que a questão quer. Bom, a questão aqui está falando das ideias da Jussara Hoffmann, mas está perguntando sobre algo que a Jussara Hoffmann constatou nas pesquisas que ela fez. Bom, você está falando que foi nas pesquisas, não quer dizer necessariamente que a Jussara concorde com essa ideia. Eu vou precisar interpretar as alternativas. Porque a gente tem que ter essa busca, entendeu? Às vezes a gente olha lá Jussara Hoffmann nas suas pesquisas e a gente quer colocar o que a Jussara Hoffmann concorda. Mas às vezes não tem a ver com isso, tem a ver mais com algo que ela critica. Então a gente tem que ter bastante interpretação e cuidado com isso, porque isso faz a gente perder muito ponto, tá? Grifar nas alternativas as palavras-chave. Então, assim como enunciado, as alternativas também possuem palavras-chave e a gente precisa assinalar, então sempre buscar, porque às vezes a gente vai precisar voltar também, tá? E resolver por eliminação, que é algo que eu já tinha trazido para vocês. Revisão. O que fazer? Nós temos na nossa plataforma a nossa metodologia que tem um dos passos, a revisão, que é extremamente importante. Eu vou trazer ali alguns fundamentos para essa revisão que a gente precisa, os olhares que a gente precisa ter para revisão. Revisar não é só pegar os nossos esquemas e ler, não é só pegar os nossos mapas mentais, não é só fazer uma leitura dos resumos, não é só resolver questões. A revisão, ela envolve reflexão, tá? Então, pensa quando a gente tá lá dentro da escola, que a gente precisa refletir sobre a aprendizagem do nosso aluno, é como se a gente estivesse fazendo uma revisão de tudo que tem acontecido com aquele aluno. É basicamente isso, a gente precisa parar e pensar sobre. Então, eu vou pensar o que eu errei porque eu não sabia, ou eu errei por falta de atenção, por exemplo. Então, nem sempre a gente erra porque a gente não sabe, às vezes a gente só não se atentou em algo. Eu errei por falta de atenção, eu errei porque havia alguma palavra que eu não conhecia. Palavras desconhecidas são muito exploradas nos concursos públicos. Se foi isso, eu preciso grifar essa palavra, eu preciso buscá-la no dicionário para que ela nunca mais seja um problema para mim. Então, tem algumas palavras que elas são difíceis, que elas são fora do nosso vocabulário comum, mas que elas estão sempre presentes no concurso. Uma vez que você buscou e identificou o significado dela, nunca mais você vai errar, porque você vai lembrar. Então, é importante a gente buscar essas palavras. Foi só por uma palavra que eu errei, então eu preciso entender o que essa palavra significa. Eu fiz as anotações nos meus resumos, mapas, esquemas sobre o que eu errei, então isso é importante para eu saber se no material que eu ativamente produzi, tem algo sobre aquele erro, porque se não tiver, eu vou ter que revisar esse material. Então, bom, eu errei algo que eu não tinha anotado, então eu preciso fazer alguma anotação sobre isso, porque eu posso acabar deslizando nessa questão. Teve algum ponto principal que eu não prestei atenção na videoaula ou na leitura? Então, às vezes, o conteúdo ele tá lá na minha leitura, ele tá na minha videoaula, mas eu acabei me dispersando, né, na hora. Então, eu posso voltar nesse conteúdo. É uma das vantagens, inclusive, que a plataforma tem. A aula tá lá sempre gravada, então você vai acessar quantas vezes você quiser. Errei,
vou lá na parte da aula de novo, assisto novamente, tá aqui, eu não tinha prestado atenção, bom, agora não erro mais. Então, eu brinco bastante, às vezes os alunos mandam no chat, poxa, eu fiquei chateado, eu achei que eu tinha entendido bem, mas eu acabei errando a questão. E eu sempre falo, maravilha, você errou aqui, é uma bela oportunidade de refletir sobre esse erro e bola pra frente, continuar os estudos. É melhor errar aqui do que errar lá no concurso. Então, errar é uma grande oportunidade para evolução. Sempre encarem o erro como uma forma positiva quando a gente está se preparando, tá? Aprimorar aí os seus mapas, esquemas e resumos. Uma vez que eu percebi se tá faltando alguma coisa no meu resumo, no meu esquema, no meu mapa, eu vou aprimorando ele com aquilo que falta. Refazer exercícios. Tem muita gente que é resistente a isso. Eu fiz lá uma bateria de 10 questões sobre a Constituição Federal. E aí, sei lá, acertei 5 e errei 5. Vou lá revisar alguns conteúdos que eu acho que eu não fui tão bem, então vou ver meus esquemas. Vou fazer as mesmas questões depois? Não, preciso de outras. Você pode fazer as mesmas questões. O X da questão não é a questão em si, é o olhar que você tem para essa questão. E se você for parar para pensar, as bancas, elas são criativas, mas elas estão sempre explorando as questões de um jeito diferente, mas são sempre os mesmos assuntos. Bibliografia, eu diria que um pouco menos, porque bibliografia sempre são as mais recentes, eles vão se atualizando, tem os autores de base, que são sempre cobrados, mas tem aqueles mais recentes. Mas legislação, basicamente, são as mesmas leis sempre, principalmente as de base, e a gente vai tendo que fazer a banca só é mais criativa no jeito de perguntar. Mas as questões são sempre muito semelhantes, então não tem problema nenhum a gente olhar as mesmas questões e fazer novamente as mesmas questões, tá? É super importante, inclusive, que a gente faça. E colocar meta pra gente poder potencializar o resultado. Se eu ficar pensando só, vou fazer isso, essa semana eu vou estudar tantos, mas eu não tenho um cronograma para me organizar, ou eu não faço uma meta, bom, essa semana eu vou fazer tantos e tantos, tantas resoluções, revisões, vou comparar meu resultado com o da semana passada. Se a gente não faz isso objetivamente, a gente não consegue ver progresso, a gente vai desanimando. Então, tem que fazer isso efetivamente. A gente tem que se engajar realmente no processo, tá? Nesse processo de revisão. Que mais que nós temos aqui? Como as bancas exploram as questões ou as características que as bancas têm. Isso aqui é extremamente importante, acho que é um ponto extremamente chave para a gente poder explorar no concurso. De P, a gente ainda não sabe, né, qual vai ser a banca organizadora. A tendência é que seja a FGV por conta dos últimos concursos, mas a gente tem ali, talvez, brigando com a FGV, a VUNESP também, que é uma banca grande. Geralmente, esses concursos de prefeituras muito grandes são bancas também grandes que conseguem dar conta desse processo, tá? Então, assim, são características de bancas, a FGV é um pouco mais complexa do que a VUNESP, mas as duas, geralmente, com falhas em alguns concursos, são bancas bem renomadas, com questões, dificilmente tem recurso nas questões, então a gente não precisa contar com tantos erros da banca como algumas bancas mais fracas nesse sentido. E aí, nessa parte aqui da exploração, apesar de ser níveis diferentes, elas têm características até comuns, que é o que eu trouxe para vocês. Jogo de palavras. O que seria esse jogo de palavras? Que é o que tanta gente chama de pegadinha, né? É quando lá na tua questão tem palavra generalista, excludente, limitador ou até desconhecidas ou incomuns. Então, apenas é uma palavra limitadora, exclusivamente, prioritariamente. Então, essas palavrinhas, exclusivamente, já falei, são palavras que acabam confundindo muitas vezes, porque às vezes traz toda aquela frase bonita e vem uma palavrinha lá, uma negativa, um apenas, um somente, que muda completamente o sentido do texto, mas na hora você tá ali com aquela pressa, você nem consegue perceber. Então essas palavrinhas sutis é a tal que a gente chama tanto de pegadinha. Foi uma pegadinha da banca, porque o texto estava de acordo com a lei, mas tinha uma palavrinha lá que fazia ela ficar errada. É isso, a banca explora, ela faz isso através do jogo de palavras, tá? E as palavras incomuns também, aquelas palavras que a gente muitas vezes não conhece o significado e acabam atrapalhando a gente na hora da resolução. Então é muito comum isso. Então, a gente tem bastante instrumentos disso dentro do curso para você identificar. Geralmente, as questões, elas vêm, se for legislação, na forma da lei ou contando uma historinha. Então, ou vem lá, de acordo com o artigo tal da LDB,
são corretos. E aí você tem que assinalar de acordo com o artigo da lei. Ou às vezes vem, Joana trabalha numa escola da cidade de São Paulo, um aluno chegou machucado, aparentemente com maus tratos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, então conta uma história e pede para você interpretar a história de acordo com a lei, tá? Então essas são as duas formas mais comuns de serem cobradas essas questões de legislação. Quando é de autor, né, quando é de bibliografia, pedagógico, cita um autor e questiona sobre algo que este autor critica ou constatou em estudos de forma implícita. Que é aquilo que eu falei. Às vezes, a questão realmente quer saber qual é a ideia do autor. E aí isso fica bem explícito, a gente consegue interpretar isso na questão. Outras vezes, a questão não quer necessariamente, sabe, que você responda uma ideia central do autor. Ela quer saber se você identifica, por exemplo, um estudo do autor. Então, às vezes, eu vou trazer a questão e aí vocês vão conseguir identificar isso, tá? Mas não é necessariamente para você responder com base na ideia do autor. É sobre algum estudo que ele fez que necessariamente não é coerente com aquilo que ele defende. E a gente precisa saber identificar isso para não errar a questão, porque são esses dois modelinhos, geralmente, que aparecem no concurso nessa parte de conhecimentos pedagógicos, tá? Questões longas, essas questões longas, elas fazem a gente ficar tão cansado que quando chega no final a gente nem lembra mais o que estava sendo perguntado e a gente tem que voltar tudo de novo e com isso a gente perde tempo, fica desesperado, fica nervoso. Então, a questão lá que eu falei pra vocês de grifarem e tal, ajuda bastante a gente a... Na hora de terminei a questão, não lembro mais o que foi perguntado, eu retomo e vou vendo meus grifos. E esses grifos vão me dando fundamento pra eu lembrar o que de fato estava sendo perguntado, tá? Uso de textos da lei nas alternativas erradas. Isso serve tanto para lei quanto para bibliografias. Eu acabei colocando aqui na lei, mas bibliografias também. Então, por exemplo... pergunta sobre a LDB e pergunta sobre princípios. E aí te coloca alternativa sobre dever. Então, você precisa achar uma alternativa que responda sobre um princípio que está dentro da LDB. Um princípio para a educação, um princípio para o ensino. Mas nas alternativas tem todos os textos que estão na LDB. O que acontece muito? Você lê as alternativas e você fala, caramba, eu me lembro de todas essas alternativas. Eu me lembro desses textos estarem na LDB. Qual que é o correto? Parece que tudo tá certo. Quando parece que tudo tá certo, provavelmente é isso que tá acontecendo. Tá tudo dentro do texto da lei, mas nem tudo responde ao que está sendo perguntado. É aí onde volta a entender bem o enunciado. Ah, o enunciado quer saber sobre princípio. Isso aqui não é princípio, isso aqui é dever. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu preciso assinalar o que é um princípio. Isso acontece com o autor também, com bibliografia também. Às vezes vem as ideias ali, por exemplo, às vezes vem mistura de autores, mas geralmente eu tenho visto que essa tendência tem diminuído bastante, porque geralmente agora nos concursos eles colocam autores que têm ideias muito semelhantes, então dificilmente você vai se deparar com isso. Ou coloca exatamente o exemplo que eu trouxe anterior. Traz o autor citado, o estudo que ele fala, mas não quer saber necessariamente uma ideia dele. Aí coloca nas alternativas ideias que são do autor, mas que não é o que a pergunta está querendo saber. E aí você acaba confundindo. Então, cuidado, porque quando a gente lê e parece que está tudo certo, provavelmente a banca está explorando essa falha nossa, tá? Frases na negativa, elas geram bastante confusão, ou apenas frases confusas, tá? Então, sempre que a gente coloca uma frase na negativa em concurso, eu não sei o que acontece, parece que dá um nó na nossa cabeça, a gente tem bastante dificuldade de responder. O que eu te aconselho? Sempre vai voltando no enunciado e na questão. E aí você vai buscando essa resposta. Então, de acordo com o autor tal, não... Aí você lê a alternativa. Não, e lê a alternativa. Porque isso vai te ajudar a fazer esse exercício de que você está buscando algo negativo e não positivo. Porque a gente tende a buscar o que é positivo. E isso atrapalha bastante. Então, frases na negativa, ou que começam, ou que tem no enunciado a negativa, ou que estão dentro das alternativas na negativa, atrapalham bastante a nossa compreensão, tá? Então, cuidado com elas. Ou simplesmente frases que às vezes ficam muito confusas. Isso acontece, por exemplo, quando as alternativas, elas vêm repetidas, elas vêm muito parecidas, e aí muda uma, duas palavrinhas, e a gente fica, caraca, qual que é aqui? Porque tá mudando só uma palavra. O que eu faço quando isso acontece? Grifa as palavrinhas que estão sendo modificadas, apenas as que foram modificadas. E aí isso vai te ajudar a olhar com mais objetividade e ganhar mais tempo na prova. E indução ao senso comum. Banca adora fazer a indução do senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que as pessoas acreditam na média, o que a maioria das pessoas pensa sobre determinado assunto.
Então, pode ser sobre uma lei, pode ser sobre uma bibliografia. A gente tem concepções que são nossas, que são próprias, e tá tudo certo a gente ter. O que a gente tem que ter cuidado se elas forem incoerentes com o que o edital tá trazendo, com os autores do edital, com as legislações do edital, eu preciso ter muito cuidado para responder, para não responder com aquilo que eu penso. Vou dar um exemplo muito bobo, tá? Porque geralmente é mais complexo do que isso, mas é o que me vem à mente. Por exemplo, eu tenho meus filhos e eu acredito que uma palmadinha não tem problema nenhum. Mas o ECA me diz completamente o contrário. O ECA diz que nenhuma palmadinha pode, né? Na verdade, fala sobre agressão, negligência, enfim, uma série de questões e trata sobre proteção da criança e adolescente. Subentende-se, não tem nada sobre palmadinha lá, mas subentende-se que a gente não pode desferir castigos físicos sobre os nossos filhos, nem sobre nenhuma criança e adolescente. E aí pode ser que a banca coloque uma história. A fulana relatou que vem apanhando constantemente. Então, uma aluna X relata que vem apanhando constantemente da mãe, mas não apresenta marcas, por exemplo, tá? Então, a professora entende que faz parte da educação e não leva o caso adiante ou não relata para o diretor, para conhecimento ali depois posterior do conselho tutelar. Nem todo sofrimento, como a gente vê no Estatuto da Criança e do Adolescente, é físico, ele pode ser psicológico também, né? Então, nem todo sofrimento da criança e do adolescente é apenas físico. Apanhar constantemente, ser humilhado constantemente. Então, por exemplo, a criança fala, minha mãe me xinga, minha mãe me obriga a fazer coisas que eu não tenho idade para isso. Claro que a criança não vai verbalizar dessa forma, mas digamos que conte alguma história nesse sentido. E aí te faça acreditar que, bom, faz parte da educação da mãe. Então, eu responderia lá, faz parte da educação, da família, deve ser respeitado. É um senso comum, não está em coerência com a lei. Então, às vezes você acredita nisso, mas a forma tua de acreditar não está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, cuidado com esse senso comum. As bancas exploram bastante, principalmente legislação, sobre esse aspecto, tá? Grande chance de cobrança no edital de IPEI de São Paulo. Então, quais são os conteúdos que a gente tem que ficar bastante alerta, tá? E aqui eu vou falar especificamente sobre legislação, principalmente municipal. Legislação de base são aquelas que, mesmo que não caiam, e provavelmente vão cair, elas te dão base e fundamento para outras. Essas aqui, maioria dos editais, quase assim, 90% dos editais, elas estão presentes. Mas mais do que isso, elas dão base para todas as outras legislações. Então, a gente tem Constituição, coloquei aqui para vocês, Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil. São legislações muito relacionadas à educação infantil, principalmente essa última. São legislações de base, elas fundamentam a criação de outras legislações. Você dominando bem elas, você vai até ser mais capaz de interpretar outras legislações menores, legislações municipais. Então, elas são legislações de base. Se você nunca estudou, você tem que estudar. E ela vai te servir não só para esse concurso, mas para vários outros. Elas sempre estão presentes, tá? De uma forma ou de outra. Outras legislações agora municipais. Esses documentos são todos recentes. Outro ponto que eu queria destacar para vocês. Muitas vezes a gente fica se apegando ao concurso anterior. Então, o concurso até que eu citei para vocês que eu fiz lá em 2015. Deixa eu ver o que caiu naquele edital de 2015 para eu estudar. Já se passaram 8 anos. O edital é muito antigo. Os documentos que a rede tinha eram outros. De lá para cá, muita coisa mudou. Veio a BNCC, que mudou completamente as estruturas aí da educação, a organização da educação curricular, principalmente. Então, não dá pra gente se embasar mais naqueles documentos. As coisas mudaram, foram 8 anos. Então, a rede hoje, se você entra lá na parte de currículo e você coloca lá currículo da educação infantil, esses documentos eles vão aparecer. Então, muito provavelmente, eles estarão presentes no seu edital, porque são conteúdos diretamente ligados à educação infantil da rede de São Paulo. Então, são conteúdos que você não vai perder se você começar a estudar agora, mesmo antes do edital, tá? Que são Currículo da Cidade da Educação Infantil, que é um documento de 2019, Orientação Normativa de Registros na Educação Infantil, que é um documento super recente de 2022, também Orientação Normativa da Educação Alimentar e Nutricional para a Educação Infantil, também de 2022, que é extremamente importante para quem atua em creche, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, que é um documento de 2016, e Avaliação da Educação Infantil Aprimorando Olhares, de 2014. São esses os documentos de referência que a gente encontra até mesmo na página da Secretaria Municipal de Educação na área de educação infantil, tá? Então, são documentos que vocês precisam se embasar, já pode começar a estudar, que você não vai perder tempo estudando eles desde já, tá? Eles são extremamente fundamentais.
E agora eu vou trazer as questões que eu tinha falado para vocês, tá? Vocês podem ignorar esse número aqui, por favor. Aqui é uma questão do currículo da cidade. Vamos lá. Eu vou trazer aqui algumas referências de como a gente pode trabalhar na questão, tá? A família é a primeira instituição na qual o bebê faz parte. Nesse sentido, quando a criança passa a frequentar a educação infantil, é necessário refletir sobre a participação da família nos projetos educacionais da instituição. Então, ó, participação da família. Eu falei lá que a família é a primeira instituição na qual a criança faz parte. Pois a integração com a família deve ser desenvolvida e mantida. Então, a escola tem que buscar essa integração da família e manter essa integração. Até aqui, não tem pergunta. O texto está fazendo uma constatação. Esse texto, então, ele serve de base para a nossa reflexão. Assim, de acordo com o currículo da cidade, educação infantil, é correto afirmar que os bebês e as crianças encontram-se na escola. Então, vamos lá. Os bebês e as crianças se encontram lá na escola e percebam que as frases aqui iniciais são iguais, né? E iniciam a sua jornada na educação infantil. E aí todas vão ser assim. Deixa eu apagar aqui. Só para a gente não ficar com muito grifo. Então, iniciam a sua jornada na educação infantil, na B a mesma coisa, na C a mesma coisa, na D a mesma coisa e na E a mesma coisa. Então, até essa parte tá tudo igual. A gente joga para lá. Todas estão iguais. Vamos lá. Ampliando, substituindo, ampliando, uniformizando, expandindo. Essas palavras serão chave para a gente buscar essa interpretação. Então, vamos lá. Ampliando e pluralizando as suas experiências humanas. Então, vamos parar para pensar aqui. Na educação infantil, quando a criança tem esses encontros, quando elas se integram ali com outras crianças, né? Essas crianças, esses bebês, esses professores, elas saem do seio familiar. Elas vão ampliar suas experiências humanas? Vão, porque até então elas estavam dentro de um núcleo familiar que produzia ali certas experiências para elas. A partir do momento que elas entram no ambiente escolar, é um outro ambiente social que ela vai interagir com outras crianças, com outros costumes, com outras ideias, e ela vai ampliar, consequentemente, as suas experiências. Ampliando, sim. Pluralizando também. O que é o plural? O plural, ele é o oposto do singular. Singular é uma coisa só, plural são várias. Então, ele vai diversificar, vamos substituir esse pluralizando por diversificar as suas experiências? Também, ele vivia algumas experiências ali dentro do seio familiar, que eram algumas experiências restritas a esse ambiente. Quando ela vai para a escola, vai diversificar mais essas experiências. São duas palavras, ok, e me parece que essa é a alternativa correta, mas a gente nunca para por aí, a gente sempre vai interpretar todas. Vamos lá, B. Iniciam as suas jornadas na educação infantil, substituindo as suas experiências prévias por experiências intencionalmente planejadas, de forma alguma. A criança, ela já tem experiências prévias que são extremamente importantes para o processo educativo. Mesmo um bebê, ele já tem experiências prévias. O que a escola precisa fazer com essas experiências prévias é considerá-las. Ela considera essas experiências prévias e aí sim faz um planejamento ali com intencionalidade pedagógica para promover novas experiências, mas nunca desconsiderando, ou seja, nunca substituindo, considerando. Então, essa palavra aqui não tá legal, aí a gente elimina por isso. C. Ampliando as experiências anteriores, priorizando o desenvolvimento cognitivo. Olha só. Ampliando as experiências anteriores, correto. A criança vai aumentar, vai ter mais experiências na educação infantil do que as que ela vinha tendo. Ela vai aumentar, vai agregar essas. Mas eu vou priorizar apenas o desenvolvimento cognitivo? Não. Lembra do mantra da educação, desenvolvimento pleno, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. São os objetivos gerais da educação. A gente nunca vai buscar desenvolver só a inteligência, só o cognitivo. Principalmente na educação infantil, mas em toda a educação. A gente desenvolve vários aspectos, social, emocional. Então, vários aspectos estão envolvidos nesse desenvolvimento. Então, aqui o certo é priorizando o desenvolvimento pleno. Aí sim estaria correto. Dessa forma que foi colocado aqui, não está certo por conta de colocar apenas, percebam o jogo de palavras? Priorizando, uma palavra, como eu tinha alertado para vocês, é aquele jogo de palavras que a banca faz, e um aspecto exclusivo, não é isso que a gente quer, tá? E D, uniformizando suas experiências humanas. Vamos lá, vamos refletir sobre a palavra, que a gente precisa entender o que significa uniformizar.
Pensa em uniforme escolar. Uniformizar é todo mundo ficar igualzinho, né? Todo mundo tá vestido ali do mesmo jeitinho. É bom isso? É bom que todo mundo fique igual, que tenha as mesmas experiências humanas? Ou, na verdade, vou mudar a pergunta. É possível uniformizar as experiências? Não, não é possível. É quase impossível, eu diria. Então, não é bacana. A gente hoje valoriza bastante a diversidade. A gente valoriza que as pessoas aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, através de experiências diferentes. E é isso que o ambiente escolar, inclusive, tem que promover para a criança. Então, aqui tá errado, né? E a última, expandindo, então aumentando ali exclusivamente seu repertório sociocultural. Aqui estava tudo certo, se fosse expandindo, por exemplo, o seu repertório sociocultural, seria bom. Mas apenas isso, exclusivamente, dá essa ideia de que só vai expandir o seu repertório sociocultural. Não, vai expandir também o repertório cognitivo, emocional, vários outros, não apenas o sociocultural, tá? Então, a gente consegue confirmar a alternativa A. Basicamente, é esse o trabalho que vocês precisam fazer para resolver essas questões, tá? Vou fazer aqui mais uma questão. Aqui é de autor. Vamos a esta, então. Relativamente aos ritmos biológicos e sociais e associando a eles a prática da seriação nas instituições de educação infantil, Maria Carmen Barbosa destaca como uma característica de instituições brasileiras pesquisadas. Olha, essa questão é um bom exemplo do que eu vinha falando para vocês anteriormente. Aqui fala sobre a Barbosa, cita a autora, mas não necessariamente uma ideia que ela defende. Aqui está falando sobre algumas características que ela observou em pesquisa em instituições, ou seja, ela foi a campo, ela entrou nas escolas, ela percebeu algumas questões relacionadas a essas rotinas, a esses ritmos biológicos e sociais dentro da educação infantil, ela fez algumas constatações. Essas constatações não necessariamente são coerentes com o que a Barbosa defende. Então, a gente precisa ter essa interpretação na hora de olhar as questões, tá? Então, vamos lá. Aliás, as alternativas. As rotinas de crianças de 4 a 6 anos apresentam maior variabilidade, ou seja, mais variação, nos momentos e tempos para a transmissão de informações. Porém, são mais equilibrados os tempos destinados às atividades que envolvem cuidados. Não é isso. Aqui, claro que exige um pouco de conhecimento também da autora e do que ela trouxe nos seus estudos, mas se a gente for até para pensar do ponto de vista mais lógico, geralmente, quando a gente fala de transmissão de informação, né, que seria, digamos que a parte mais voltada para o cognitivo ali, a gente, claro que não defende mais isso, mas se a gente fosse olhar de um jeito como as coisas acontecem na educação infantil hoje, na pré-escola dos 4 e 5 anos, esses momentos de que esse cognitivo é trabalhado, geralmente eles não têm tanta variabilidade. Pelo contrário, eles geralmente são mais rígidos e os professores acabam... sempre faz a leitura do alfabeto, aí sempre faz uma leitura de história, aí sempre vem com uma atividade, sempre vem com uma coisa bem cadenciada e uma rotina bem rígida. E momentos destinados a cuidados, geralmente também não são muito tranquilos e equilibrados. Então, a gente já consegue ver que não tem nem muita coerência com o que a gente vivencia na realidade na educação infantil, né? Quem já trabalhou em educação infantil vai saber disso. B. A seriação como uma função temporal, objetiva e fundamentada cientificamente, organiza as rotinas adequadas às características do desenvolvimento de cada faixa etária, harmonizando ritmos biológicos e sociais. Aqui, vocês percebem que não é uma constatação que ela fez e também não é algo que ela defende. Então, aqui a gente já conseguiu eliminar com mais facilidade, porque não é isso que a gente verifica nas escolas, tá? Não é exatamente, necessariamente isso. Às vezes, até as rotinas, elas tentam ficar muito adequadas à faixa etária, há essa tentativa de fato. Também há uma tentativa muito grande de harmonização de ritmos biológicos e sociais, mas isso não está fundamentado cientificamente. Então, vamos ver aqui, tem uma discordância dentro da própria alternativa. Cientificamente, a gente vê que a gente não deve fazer isso, a gente não deveria harmonizar ritmos biológicos e sociais. Então, o que seria harmonizar um ritmo biológico social? A hora do sono. A hora do sono, a gente acaba dentro da creche, a gente coloca um horário, né? A criança tem que dormir tal hora, mas o biológico dela não tá pedindo para aquele sono, mas ela tem que, porque ela é obrigada para cumprir com a rotina da escola.
A gente está tentando associar um ritmo biológico da criança a um ritmo social. É o que a gente costuma fazer. Mas, cientificamente, isso não está correto. Então, nos estudos, tanto do ponto de vista biológico quanto pedagógico, a gente vai ver que isso não é bom. Então, aqui está dizendo que as creches fazem isso porque está fundamentado na ciência. Isso não é verdade. Então, as creches de fato fazem isso, elas buscam de fato harmonizar, elas buscam de fato adequar a faixa etária, mas isso não necessariamente está correto do ponto de vista científico. Então, essa alternativa não está correta. C. A troca das fraldas, o banho de água, o banho de sol, o almoço e outras ações da mesma natureza se apresentam ao mesmo tempo como prática de cuidados e de educação. Vejam só, aqui seria uma defesa da Barbosa. Por quê? Cuidado e educação são indissociáveis, eles não devem se separar. Então, de fato, banho de sol, almoço, teriam que ser práticas que ao mesmo tempo envolvem cuidado e educação. Mas a gente tem que lembrar que no enunciado está perguntando sobre algo que ela viu nas pesquisas, não necessariamente sobre algo que ela defende. Isso é algo que ela defende, mas não é o que ela viu nas pesquisas. A mesma coisa acontece na D. O padrão de rotinas estabelecido pela administração central é apropriado pelas escolas e adaptado a cada agrupamento de crianças, segundo seus ritmos biológicos e sociais. O certo seria a gente promover ali uma adaptação para cada agrupamento do seu ritmo biológico e social, não necessariamente impor isso e harmonizar isso para o grupo. Mas isso não é o que acontece também na educação infantil, não é o que ela constatou nas instituições. Então aqui, ó, seriam ideias defendidas, mas que não respondem ao enunciado. E a gente vai para a alternativa E. A tentativa de realizar a separação entre atos biológicos e culturais nas rotinas para as crianças menores, ou seja, berçário e maternal, sendo que muitas vezes o profissional que cuida do corpo é diferente daquele que cuida da cabeça. O que ela está querendo dizer aqui? Que ela viu nas escolas que há uma separação entre o biológico e o cultural. Então, fralda, dormir, alimentar é o auxiliar que faz, ou é o apoio, alguém assim. Agora, atividades que envolvem alguma coisa ali intencionalmente, pedagogicamente pensada, aí é o professor que dá conta disso. Então, é como se a gente estivesse fazendo a separação entre o cuidar e o educar. Isso é o que ela constatou. É o que ela defende? De forma alguma. Mas é o que ela viu nas escolas que ela visitou na pesquisa. Então, é isso que a gente vai assinalar. Então, percebam que aqui poderia facilmente nos enganar. A gente poderia ter respondido a C, por exemplo, que é uma alternativa que estaria em coerência com o que a Barbosa diz, mas não responde ao enunciado. Então, muita atenção com o enunciado sempre, tá? Então, a alternativa E seria a correta. E aí, uma questão um pouco mais simples do que essa, de Miguel Zabalza. Em qualidade em educação infantil, ele destaca que a rotina nas instituições educacionais para os pequenos deve. Então, o que a rotina na instituição de educação deve, de acordo com as ideias de Zabalza? Aqui eu já quero saber uma ideia do autor. Então, se eu tenho a base ali da ideia central do autor, eu consigo responder. Essa aqui é uma questão mais simples desse ponto de vista. Então, essa rotina para os pequenos deve manter seu aspecto sintático, a organização das atividades, desprezando outras dimensões como ordem, cumprimento dos compromissos e a relação criança-adulto. Lembra das palavrinhas, do jogo de palavrinhas? Não. Precisa sim considerar essas outras questões, ordem, cumprimento de compromisso, relação da criança com o adulto, tudo isso precisa ser considerado no processo também. Então, as rotinas têm que considerar tudo isso, não apenas um aspecto, tá? B, ser previsível, mantendo uma estrutura de tempo coerentes que devem se repetir sistematicamente. Essa aqui é uma alternativa que eu sei que gera dúvidas. Porque você vai pensar aqui, sistematicamente é algo bom? Depende, sempre depende. Então, tem muitas pessoas que às vezes mandam lá na comunidade, né? Essa palavra, transmissão, por exemplo, é uma palavra, né, que às vezes a gente usa muito. Transmissão de conhecimento. É uma palavra ruim? Depende do contexto que ela está sendo empregada, né? Sistematicamente, se eu falar, eu sou um professor sistemático, eu sou inflexível, eu sou rígido, não é bom. Mas quando a gente fala de rotina, e eu falar que uma rotina ela deve ser sistematicamente repetida, talvez eu esteja falando de algo bom, porque o que é rotina? Rotina é algo que é feito todos os dias.
rotina, dentro desse ponto de vista, principalmente da educação infantil, é extremamente positivo para a criança. A criança precisa de rotina. Por quê? Porque criança tem aquela ansiedade, criança, ela precisa saber o que vai acontecer, para ela se sentir confortável, para ela se sentir aconchegada. Então, se ela sabe que depois do horário do almoço, falta um pouquinho de tempo, a mãe dela vai chegar, ela se sente mais tranquila. Então, assim, são algumas coisas que vão acontecendo no dia dessa criança que ela vai tendo a noção do tempo, porque ela ainda não tem, ela é muito pequenininha. Se você fala pra uma criança, olha, falta 10 minutos pra saída, ela não entende isso. Mas se ela vê que ela leu a historinha e que geralmente logo depois da historinha a mãe dela chega, ela não precisa saber dessa questão da medida do tempo, ela sabe que a mãe já tá chegando e ela vai ficar tranquila. Então, rotina é algo, sim, sistematicamente, que é repetido. Essa questão da sistematização da rotina não quer dizer necessariamente que ela é sempre feita da mesma forma, que ela é inflexível, que ela é rígida. É uma rotina necessária até mesmo para a organização da escola, né, para o bom funcionamento da escola, mas não necessariamente algo negativo. Então, dentro desse ponto de vista aqui, não é algo ruim, tá? Vamos ver as outras, para a gente poder comparar. Então, as instituições para os pequenos devem evitar informar previamente que o tempo destinado para uma atividade vai se esgotar, avisando sobre a transição de atividade somente quando o tempo da atividade anterior se esgotar. Não, se eu tô ali fazendo uma atividade, a criança tá engajada naquela atividade, mas eu preciso finalizar de repente, porque, sei lá, tá na hora de ir embora, precisa ir almoçar, algo assim, eu vou avisando pra criança, olha, daqui a pouquinho a gente vai precisar aguardar, eu vou preparando essa criança para que ela entenda aos poucos que daqui a pouco ela vai precisar encerrar aquela atividade. Até mesmo dando indícios de, olha, amanhã a gente pode voltar a fazer, amanhã a gente pode dar continuidade, já que vocês se interessaram tanto. Ó, daqui a pouco a gente vai precisar aguardar, falta só alguns minutinhos, já a gente tem que ir pro almoço. Você vai avisando, preparando a criança. A gente tem que entender que a criança, ela precisa estar envolvida no processo. Então, não é do nada a gente chegar, ó, acabou, guarda. E aí a criança toma aquele impacto direto, né? D. Manter tempo de duração de cada atividade inalterado, pois crianças pequenas têm dificuldade em assimilar mudanças. Então, dá pra gente manter como inalterado, né? Porque a criança tem a dificuldade de assimilar mudança. De fato, as crianças elas se apegam bastante à rotina, mas a gente não pode fazer disso algo totalmente inflexível, porque às vezes as coisas precisam ser diferentes. Então, a gente precisa somente tentar buscar previamente informar a criança, conscientizar ela sobre alguma necessidade diferente daquilo que ela está acostumada, mas não é algo rígido, tá? Essa atividade inalterada dá a entender que é algo sempre inflexível, rígido, e não é bem assim. E ter sua sequência, ou seja, sua ordem diariamente alterada, para que a sequência das atividades não seja decorada pelas crianças, perdendo assim o estímulo da descoberta. Quando a gente faz uma atividade diariamente alterada, a gente não está falando de rotina. Rotina é completamente o oposto disso. Não quer dizer que as atividades não serão diferenciadas. Meu aluno pode saber, por exemplo, que em determinado período do dia ele vai lá pro pátio, mas ele não precisa sempre fazer a mesma coisa no pátio. Então, essa questão da descoberta, do estímulo, ele pode vir através da variação das propostas, não necessariamente da variação do horário, né, da organização. Então, isso não tem a ver com rotina, na verdade é o oposto de rotina. E a gente consegue perceber que a alternativa B era, de fato, a alternativa que a gente precisava assinalar, né? Então, sempre que a gente fala de rotina na instituição educacional, para os pequenos, deve ser previsível. Então, é rotina, tem que ser previsível, mantendo uma estrutura e um tempo coerente, que devem se repetir sistematicamente, tá? E claro que as propostas podem variar, mas a rotina precisa se manter. Bom, pessoal, então tentei resumir aqui para vocês alguns conteúdos fundamentais para a gente ter mais efetividade nos nossos estudos, na nossa preparação, principalmente quando a gente considera o tamanho desse concurso de São Paulo, que é uma rede extremamente concorrida, extremamente importante, que tem muitas vagas. É uma oportunidade única na vida de vocês, principalmente para quem está aí querendo se efetivar, ter um cargo com mais estabilidade. E agora, eu sei que vocês também ficam muito curiosos para saber como que está o andamento do concurso, vagas, salário, essas coisas. São informações que a gente tem bastante interesse por saber. Então, o Richard vai trazer essas informações agora para vocês. É exatamente isso. Nós pesquisamos a fundo várias informações do concurso anterior e também informações da rede atual. Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, no dia 25 de abril, a Prefeitura de São Paulo autorizou a abertura de um novo concurso público que contará com 358 vagas imediatas
para o cargo de professor de educação infantil, com salário inicial de R$ 4.180,65 para a jornada de 30 horas. Algumas alunas já me perguntaram qual a diferença dos cargos de PEIF e de PEI, e acho que pode ser a sua dúvida também, né? Se o EI da sigla PEIF é de educação infantil, então por que não convocar o pessoal aprovado no concurso de PEIF para assumir essas vagas livres? E a resposta é que são concursos diferentes para cargos diferentes. O PEIF trabalha com pré-escola, de 4 a 5 anos, e ensino fundamental. Já o PEI, professor de educação infantil, atuam nas creches, atendendo bebês e crianças de 0 a 3 anos. Por isso se torna necessário um concurso para cada cargo. Bom, eu levantei alguns dados extremamente relevantes aqui para trazer para vocês sobre o último concurso. O último concurso ocorreu há exatamente 8 anos, teve o edital publicado em 2015 e foi homologado em 2016. O concurso tem validade máxima de 4 anos, porém em 2020, quando acabaria a vigência, tivemos a pandemia e a impossibilidade de novas convocações, congelando o concurso. Houve o adiamento do concurso, assim como todos desse período, né, e voltou a vigorar este ano, finalizando a sua vigência em julho de 2023. Ou seja, para novas convocações, precisaremos necessariamente de um novo concurso. E com a autorização do prefeito em abril, a expectativa é que ocorra ainda esse ano. Apesar de ainda não ter ocorrido a escolha da banca, né, se tivesse que apostar, eu apostaria na FGV, por conta do concurso de PEIF, que ocorreu recentemente e foi organizado por essa banca. O concurso de 2015 abriu o edital com 600 vagas iniciais e foram convocados, contando com a última convocação em julho deste ano, 10.830, sendo 8.656 da lista geral e 2.180 da lista especial, ou seja, foram 18 vezes mais convocação do que o previsto nas vagas iniciais. Eu trouxe aqui também para vocês um pouco sobre a remuneração, o que é muito importante aqui para a gente, né? Então vamos lá. Talvez você não saiba, mas os professores de educação infantil recebem o AR, o VA e o VT quando necessário. O AR, né, que é o auxílio refeição, é de R$ 26,25 por dia, o que dá cerca de R$ 780 por mês, e o vale alimentação de R$ 525 por mês. Ou seja, fazendo uma matemática rápida aqui, 4.180 de salário, mais 525 do VA, mais 780 do auxílio alimentação, dá mais de R$ 5.400. O que para uma jornada de 30 horas é excelente, bem mais atrativo do que outras prefeituras aqui da região, né? Isso faz com que o concurso se torne muito mais concorrido, porque professores já efetivos em outras prefeituras muitas vezes se atraem pela Prefeitura de São Paulo por conta da ótima remuneração. Então, nós não podemos nos iludir somente com o alto número de convocações e achar que vai ser facinho ali conseguir uma vaga sem precisar nem mesmo estudar. Não é bem assim, né? Até existem aí lendas de pessoas, né? O vizinho da minha prima passou sem nem estudar. E a gente sabe que tem umas histórias de aprovações assim, mas essas pessoas que passam na sorte, com certeza são a minoria. 90, 95 talvez por cento das pessoas que passam são aquelas que realmente estudam, que se preparam, se dedicam, ainda mais para um concurso desse porte, né? Afinal, nós estamos falando de um salário acima dos R$ 4.000 mensais, como o Richard colocou, ou seja, um salário que para a realidade brasileira é alto, cerca de 1/3, 33% da população brasileira possui esses rendimentos. E o melhor ainda, né, com um trabalho que você realmente gosta e pode fazer a diferença atuando na educação. Existem alguns pontos importantes aqui. O primeiro deles, o Richard já citou, é que já faz 8 anos que esse concurso aconteceu aqui em São Paulo. Ou seja, ninguém sabe ao certo quando que vai ter uma nova oportunidade sem ser essa próxima agora. Pode ser que demore bastante. Então, você não quer deixar de lado o sonho de ter essa estabilidade financeira, tempo de qualidade, conquistar seus bens, proporcionar algo melhor para sua família, esse sonho esperando por um tempo indeterminado, né? Então, é aí que eu entro em outro ponto super importante, que eu queria que até que o Richard comentasse um pouquinho mais, que é a forma que você estuda para esse concurso. Exatamente. Nós já falamos aqui o quão concorrido será este concurso, então não adianta dizer que vai estudar uma semana e tá tudo certo, né? Porém, hoje, você vai ter a chance de sair na frente da grande maioria dos concorrentes, começando a estudar no pré-edital. Existem assuntos que quase que obrigatoriamente caem na prova, e você pode começar a estudar a fundo esses assuntos. E uma pergunta que eu sempre me faço é, como que pessoas que trabalham fora, ainda sem aquela estabilidade financeira, sem ter o tempo sequer para sua própria família, conseguem ter tempo para estudar, né? E eu estive
pesquisando algumas alternativas aqui em São Paulo. E honestamente, estudar em escola física é algo fora de questão, ainda mais aqui na cidade de São Paulo. Além do tempo perdido nos engarrafamentos e afins, você está muito cansado na aula, atingindo diretamente o seu aprendizado, que será de baixíssima qualidade. Muitas vezes indo até só para cumprir tabela, para não ter aquela falta e tal, né? Sendo que vem um ponto extra aqui, muitas pessoas não conseguem, ou conseguiam, melhor dizendo, né, estudar online. São outros desafios, outras aulas longas, chatas, sem didática, sem organização, enfim, é muito complicado. Mas calma, tudo isso tem uma solução prática e eficiente que você vai ter acesso hoje. Isso aí. Nos últimos anos, nós estivemos à frente desses dois modelos de escola, tanto presencial e à distância também, online. E nós tivemos a oportunidade de estudar e de entender os desafios, de conversar com os nossos alunos, entender em cada modelo quais eram as dificuldades deles e com isso criar a nossa própria metodologia para buscar resolver esses problemas. Então nós desenvolvemos um processo educacional que qualquer pessoa consegue aprender de uma forma simples, prática, sem complicações. E exclusivamente para esse concurso de São Paulo, você vai ter a oportunidade de nos ter ao seu lado de uma forma ainda mais próxima. E isso eu vou comentar daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente. Mas assim, sem aulas chatas, sem aquelas aulas intermináveis, com aquele dinamismo do presencial, só que sem aquele cansaço, né, do deslocamento, eu acredito que hoje nós somos a única escola que consegue trabalhar dessa maneira e entender nossos alunos justamente por ter vivenciado os dois mundos. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que obtivemos sucesso. Afinal, são mais de 5.000 alunos aprovados e convocados. Se a gente contar, né, sem contar aqueles que estão aguardando convocações, né, de concursos que ainda estão em andamento, aí a gente pode até perder as contas. E hoje, exatamente agora, você vai ter a oportunidade de aprender com a gente de uma forma que seja realmente eficaz, com uma condição que a gente nunca fez por aqui. Bom, nós já estamos preparados para esse concurso, todo o nosso corpo docente já se mobilizou aqui internamente e nós já criamos um conteúdo extremamente rico que vai te colocar à frente dos demais candidatos. Usando a nossa metodologia de ensino, validada por mais de 5.000 aprovados, nós preparamos uma estrutura muito completa para que você tenha uma preparação de excelência. O nosso curso preparatório ele é dividido em duas etapas, pré-edital e pós-edital. E eu vou te explicar melhor agora. No pré-edital, nós nos baseamos nos concursos recentes da Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Educação especificamente, e também todo o nosso conhecimento atuando com concursos educacionais há mais de 8 anos. Então nós selecionamos assuntos que têm enormes chances de serem cobrados nesse próximo edital, para que você já vá criando uma base muito sólida para esse concurso. E, lógico, assim que esse edital for publicado e nós de fato estivermos com ele em mãos, nós vamos atualizar totalmente o curso e ele não vai ter um custo extra para quem já tiver entrado no nosso pré-edital. Então você já economiza aí 40% do seu investimento só de não ter esse custo. E aí nós separamos as seguintes disciplinas para esse curso pré-edital. Bom, então essas são as disciplinas que nós selecionamos para o curso pré-edital. Eu tenho aqui também o detalhamento de cada disciplina. Por exemplo, aqui em língua portuguesa são esses temas que nós trabalhamos. Na disciplina de matemática, legislação a nível federal e documentos também federais. Legislação e documentos municipais, essa parte é extremamente importante. Nós temos uma série de aulas com os documentos mais atualizados e as legislações mais atuais também do município de São Paulo, que certamente serão cobradas aqui na sua prova. E as bibliografias também que não podem faltar, dos mais diversos temas aí para vocês. Lembrando que essa seleção é uma seleção que nós fizemos para o nosso curso pré-edital. E assim que o edital for publicado, nós atualizaremos para que fique em total conformidade, 100%, cobrindo todos os conteúdos com videoaulas na nossa plataforma, isso sem nenhum custo adicional. Bom, só aqui eu já poderia dizer que você está à frente da maior parte dos concurseiros. Mas nós gostamos de ir além, né? Afinal, como já dito, o nosso maior objetivo aqui é que você consiga ser aprovado e convocado nesse concurso da Prefeitura de São Paulo. Portanto, eu separei alguns bônus aqui que poderiam certamente ser vendidos ali por um valor consideravelmente alto. Mas eu vou te dar aqui de forma gratuita, tá? Então, o bônus 1 é um roteiro de estudos direcionado para o concurso da Prefeitura de São Paulo. Eu mesmo criei esse roteiro de estudos alinhado à nossa metodologia, focado nesse concurso de PEI. É uma espécie de cronograma, só que sem data, porque cada aluno tem a sua realidade de tempo ali e nós respeitamos isso sem comprometer o objetivo. Nesse roteiro, o aluno poderá articular suas tarefas ali e acompanhar sua evolução em cada disciplina de uma forma muito fácil e efetiva.
esse roteiro, juntamente com as nossas orientações ali que passamos, poderia ser vendido separado ali facilmente por 197. E aqui você vai levar de graça. Nós temos ainda o bônus número 2, que são os slides das aulas e as questões comentadas. É isso mesmo. Aqui não é só aula teórica, né? Você tem também as videoaulas com questões comentadas, que tem um acervo enorme, mais de centenas de questões comentadas de todos os assuntos que caem em prova, para que você consiga ter uma noção de como funcionará a prova e entender o contexto ali das questões. Isso vai te ajudar a efetivar os conteúdos reais que são cobrados. Somente as questões comentadas ali, você poderia comprar hoje separadamente a um investimento de 147. E aqui a gente vai te dar de graça também, além dos slides das aulas que são extremamente importantes para as revisões. Tem um terceiro bônus, que é o suporte com os professores. Isso daí eu já tinha falado para vocês, né, sobre o suporte. Não tem nenhuma escola que forneça o suporte da forma que a gente faz, que é direcionado ao professor direto, né? Então, tem até algumas escolas que fazem esse suporte via e-mail corporativo, onde você manda um e-mail lá e aí o professor ou alguém da escola responde depois de uma semana. Aqui não, é contato direto com o professor. Então, você vai ter acesso a todo o corpo docente do curso para tirar dúvidas, trazendo questionamento, dúvidas ou qualquer assunto que você ache pertinente. Essa parte, literalmente, não tem preço. Então, pensa comigo aqui. Somando aqui tudo que temos, vou trazer aqui para vocês. Viu? Então, só recapitulando, se a gente fosse cobrar, né, pelo roteiro de estudos direcionado para o concurso de São Paulo, é um valor de 197. Os slides mais as questões comentadas, poderíamos facilmente cobrar aí 147. Já o suporte pedagógico, que é o suporte direto com os professores, né, eu coloquei aqui como um preço inimaginável, porque a gente não consegue precificar isso. É um produto ali, um serviço que a gente não consegue vender ele separadamente. Então, ele faz parte do nosso conjunto. Então, somando só esse primeiro item e o segundo item, dá um valor de 344 de bônus, que você economizaria hoje, que a gente está entregando isso de forma gratuita. Muito bom, tenho certeza que esses bônus vão te ajudar bastante, mas ainda pode melhorar. Então nós preparamos aqui mais 6 bônus extras, e aí sim tá a verdadeira cereja do bolo. Vou te dizer, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Sendo bem sincero, vamos jogar limpo aqui. Você realmente se lembra de tudo que você aprendeu ali em língua portuguesa, em matemática, nos conteúdos lá do ensino médio? Pois é, mas quem é concurseiro precisa dessa base. Essas disciplinas, elas são determinantes para que você conquiste uma pontuação que te coloque no topo da classificação, para que você se diferencie e saia à frente dos outros candidatos. Pensando nisso, nós vamos conceder para você gratuitamente também 3 cursos extras que vão te ajudar a encarar essas disciplinas sem medo, fornecendo toda a base que você precisa ali do zero. São eles, o primeiro é o Matemática do Zero, onde a gente trabalha conceitos básicos da matemática, como frações, operações, manipulação de equações. O Desenrolando Português, que também vai trabalhar a base da disciplina, que são as classes gramaticais. E assim você vai encarar os conteúdos de língua portuguesa e matemática do edital com muito mais segurança. E o terceiro curso extra que nós vamos te entregar é o Interpretando Questões Matemáticas. Então é para aquela pessoa que até sabe resolver ali as questões, né? Já fez matemática do zero, aprendeu legal, mas aí quando bate o olho na questão não sabe do que se trata. Então você vai aprender a interpretar. Bati o olho ali, poxa, já sei do que se trata essa questão e eu vou encarar com muito mais segurança. Então são dores, são queixas que os nossos alunos fizeram pra gente de dificuldades e nós buscamos sanar com esses cursos extras. E aí você vai receber eles gratuitamente aqui como bônus também. Eles vão te ajudar em qualquer concurso que você queira fazer. E nós vendemos esses cursos separadamente por R$ 197 cada. Então a gente está falando aqui de mais de R$ 500 de bônus também que nós estamos investindo na sua preparação, porque nós acreditamos que essa base é essencial para que você consiga dar continuidade e que você consiga de fato sua aprovação. Tá? Então só para deixar claro aqui, a gente já passou dos R$ 900 só em bônus que a gente vai te conceder aqui nessa oferta exclusiva que nós estamos fazendo. E daqui a pouco eu já revelo quanto que vai custar isso para você, você vai se surpreender, eu tenho certeza. Nosso próximo bônus é relacionado a uma interação. Afinal, nós somos pessoas e pessoas precisam se relacionar com outras pessoas. E a gente entende que pode ser muito solitária a preparação para o concurso público. Pode ser muito difícil, às vezes, você conversar com alguém que não é concurseiro, geralmente não vai te compreender, não vai entender o que você está passando, e nós sabemos disso. E por esse motivo, a gente criou uma rede social exclusiva para você que vai participar desse concurso. Então você vai poder interagir com pessoas que estão no mesmo objetivo que você. E isso a gente tem certeza
vai fazer uma grande diferença na sua jornada, essa comunidade. O relacionamento com pessoas que possuem o mesmo foco vai te ajudar, com certeza, a chegar lá, tá? Esse produto, essa comunidade, essa rede social exclusiva para concurseiros, vai custar R$ 497 por semestre, quando ele for lançado pela Já Passei. E hoje, nessa oferta especial, você vai ter acesso também exclusivo como uma forma de bônus. É isso aí. E nosso penúltimo bônus é para resolver um verdadeiro calcanhar de Aquiles ali da grande maioria dos concurseiros. Quase todos travam na hora da redação, né? Afinal, é algo que não é simples assim, nós sabemos disso. Portanto, além de todo o conteúdo dentro aqui da nossa plataforma, nós convidamos uma das maiores especialistas em redação para concurso para ministrar uma aula ao vivo interativa, onde ela trará dicas e técnicas de redação focadas em concurso público. Nessa aula, você terá a chance de interagir com a professora e tirar as dúvidas e qualquer assunto que você tiver interesse ali sobre os conteúdos de redação. E o mais importante, é impossível você comprar esse acesso apenas a essa aula exclusiva. Então não tem nem como precificar esse bônus também. Então, antes de continuar, vamos rever todos os bônus aqui que a gente possui até agora. Então nós temos o roteiro de estudos, as questões comentadas, o suporte direto com os professores, o curso de base Matemática do Zero, o Desenrolando Português e o Interpretando Matemática. Além da rede social de concurseiros para o concurso de São Paulo, que o Felipe citou, e mais a aula viva de redação para os concursos. Totalizando só até aqui, já dá mais de R$ 1.500. E você deve estar se perguntando quanto vai precisar investir nisso tudo. Até porque só falamos aqui dos valores que você vai ganhar, referente aos bônus. Não falamos do curso propriamente dito, e nem do nosso último bônus, que é o mais importante. Agora, eu devolvo essa pergunta a você. Quanto vale para você ter acesso a uma metodologia que já ajudou mais de 5.000 pessoas a ingressarem em cargos públicos e realizarem os seus sonhos? Quanto vale para você ter acesso a um verdadeiro mapa que vai te levar a conquistar os seus sonhos? Ou quanto vale para você ter acesso ao caminho que vai te levar a uma tão sonhada estabilidade financeira? E quanto vale para você ter acesso ao caminho assertivo para ganhar mais de R$4.000 mensais? Pois é, são perguntas que ecoam na nossa mente, mas que são muito verdadeiras. Pessoal, e agora, antes de eu revelar, de fato, seu irrisório investimento, eu vou te revelar o nosso último bônus, que sem dúvida será o mais desejado por vocês e o que nós preparamos com muito carinho. Imagina você ter acesso, durante 4 semanas, a 4 encontros em grupo, ao vivo, para receber orientações sobre seus estudos, tirar suas dúvidas e receber, de fato, um acompanhamento diretamente da professora Thaís. Pois é, isso será extremamente possível. Você que se matricular hoje vai ter acesso gratuito ao nosso acompanhamento em grupo por 4 encontros ao vivo. Eu não estou falando de 4 aulas extras, eu estou falando realmente de um acompanhamento exclusivo para quem vai se preparar para este concurso de São Paulo, um grupo fechado, onde vocês poderão interagir diretamente com a professora Thaís, ao vivo, para esclarecer qualquer dúvida relativa ao concurso e também a sua preparação. Isso é algo inédito, que já foi pedido por muitos e muitos alunos, e dessa vez nós conseguimos aqui tornar possível. Então nós preparamos isso com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Esse modelo de acompanhamento, desse porte, é capaz de ser um divisor de águas aí na sua jornada de estudos e nós vamos realmente dedicar todo o nosso tempo aqui para pegar na tua mão e te ajudar contando com a experiência da Thaís. De fato, esse bônus é incalculável para nós, porque nós teríamos que fazer toda a conta ali da nossa hora e acredite, seria um valor relativamente alto se nós fôssemos cobrar separadamente. Mas nosso objetivo, nós estamos firmes no objetivo de fazer você ser aprovado. Então, para ter acesso a tudo isso que nós falamos já, vai parecer mentira, mas é verdade por pouco tempo, tá? Para você acessar todo o nosso curso preparatório pré e pós-edital, acesso a todos os bônus já mencionados, o seu investimento será de apenas 12 parcelas de R$ 49,87 ou R$ 497 à vista. Mas eu preciso te dizer que as vagas são limitadas e podem acabar a qualquer momento, principalmente por conta desses bônus, desse acompanhamento que a gente precisa limitar os grupos, tá? Então se faz necessário essa limitação de número de pessoas. Nesse momento, a nossa equipe aqui acabou de publicar nos comentários aí do YouTube e também vai mandar lá nos grupos do WhatsApp o link para que você consiga correr e garantir a sua vaga, tá? E antes que eu me esqueça, um detalhe final,
A gente confia tanto no nosso conteúdo que eu vou tirar o peso da dúvida, eu vou assumir esse risco. E essa dúvida que talvez você esteja agora, eu vou tirar esse peso de você. Você pode efetuar a sua matrícula imediatamente, entrar na nossa plataforma, assistir às aulas, tudo que nós preparamos lá durante 7 dias. E caso você, por qualquer motivo, não queira dar continuidade, é só você pedir o seu reembolso e nós devolveremos sem qualquer tipo de problema e sem burocracia, tá? Então, você tem essa garantia incondicional da nossa parte. E agora, só para finalizar e recapitular tudo que você vai receber, então, com esse investimento agora. Então, recapitulando aqui, para ficar 100% claro, eu vou citar novamente tudo que você vai ter acesso, lembrando, por apenas 12 parcelas de R$ 49,87 ou R$ 497 à vista. Lembrando que esse valor, né, simbolicamente, ele é menor do que o próprio benefício de vale alimentação que você vai receber trabalhando na Prefeitura de São Paulo. Então vamos lá, o curso pré-edital, que já está totalmente disponível, lá você consegue iniciar os seus estudos imediatamente. O curso pós-edital, com todas as atualizações, assim que o edital for publicado, para cobrir 100% dos conteúdos em videoaulas, o nosso roteiro de estudos personalizado, as questões comentadas em vídeo, o suporte pedagógico direto com os nossos professores, os cursos de base, Matemática do Zero, Desenrolando Português, Interpretação Matemática, uma rede social de interação ali dos concurseiros que estão estudando para esse concurso de São Paulo, para que vocês possam trocar figurinhas, um aulão ao vivo focado na redação para concursos com uma professora especialista e nosso principal bônus aí, os 4 encontros de acompanhamento ao vivo com a professora Thaís, que vão ser essenciais aí para que você tire suas dúvidas, que você esteja de fato acompanhado aí durante a sua jornada. Agora você terá 2 opções. Primeiro é fingir que você não precisa de nada disso que nós falamos, se contentar aí com qualquer outro conteúdo que você encontra aí na internet e achar que vai aprender. Ou você tem a opção, que é a mais sensata, se dedicar junto conosco a estudar, evoluir na sua jornada profissional, buscando a sua aprovação aí com quem já trabalhou e já aprovou mais de 5.000 alunos, tá? Essa decisão é realmente sua. Evoluir ou estagnar. Eu espero que você tome a decisão mais coerente e que nós possamos, em um futuro breve, comemorar juntos a sua aprovação. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.